Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, bem-vindos à Faculdade do Rock. Eu sou Yanto Laitano, músico e produtor, e vou falar neste vídeo sobre performance e cena musical, numa abordagem direcionada a musicistas e demais profissionais da cadeia produtiva da música. Performance tem a ver com interpretação vocal, instrumental, corporal. Já o termo cena musical aqui se refere aos elementos visuais de uma apresentação, a tudo que é visto em um espetáculo musical. Neste vídeo eu vou falar como a performance e a cena musical podem deixar um show mais impactante, mais interessante para quem está assistindo, e como esses elementos podem ajudar a destacar uma banda ou artista. Meu objetivo nesse vídeo é mostrar soluções criativas e de baixo custo que podem ajudar uma apresentação musical a ficar mais interessante. Para isso, vamos ver exemplos de artistas e bandas, sejam de renome, sejam desconhecidas, e alguns exemplos da minha experiência artística pessoal. Um show, um espetáculo musical, possui basicamente duas dimensões. A dimensão sonora, que inclui tudo que a plateia ouve, as músicas, as falas, os ruídos e até os silêncios. E a dimensão visual, que inclui tudo que a plateia vê, desde a própria banda ou artista, seus corpos, seus movimentos, figurinos e acessórios, até o palco, sua iluminação, cenário, enfim, tudo que está em cena. Essas duas dimensões, a sonora e a visual, se complementam e interagem uma com a outra. Uma influencia a outra, uma inspira a outra. A performance e a cena musical fazem parte da dimensão visual. Apesar disso, elas são decorrentes da música e estão conectadas a ela, ou seja, a dimensão visual depende da dimensão sonora. Tanto som quanto visual estão ligados a uma concepção, a uma ideia geral de um determinado show. Essa ideia define desde a escolha das músicas e o tipo de arranjo a ser tocado, até o figurino e a iluminação. Por isso é importante saber qual é a ideia geral da apresentação que será realizada. Esse é um trabalho de criação que pode ser feito de maneira individual ou coletiva, com ou sem direção, mas é importante que seja feito e que seja definido. Eu vejo a performance e a cena musical como uma combinação de diferentes elementos: interpretação, figurino, maquiagem, iluminação e cenário. Interpretação. Interpretação é um elemento muito importante, talvez o mais importante e expressivo de todos. A interpretação combina execução musical e postura de palco. Antes de mais nada, as músicas do repertório devem estar bem estudadas, bem ensaiadas. Mesmo as partes onde não existe música, no início, no fim do show, ou no intervalo entre as músicas, por exemplo, essas partes precisam ser pensadas e entendidas como parte do espetáculo. Postura de palco. Postura de palco tem a ver com a maneira como a pessoa desenvolve o personagem que ela se torna quando entra em cena. Mesmo que a pessoa continue sendo ela mesma, com a mesma roupa do dia a dia, quando ela entra em cena, ela torna-se um personagem daquela cena. Interpretação e postura de palco tem a ver com a atitude do artista em relação a si mesmo, ao palco e à plateia. Não importa se é um palco ou um outro lugar. Ao existir o olhar e a atenção da plateia, esse lugar torna-se algo especial, algo mágico. Isso envolve a banda ou o artista e pede um envolvimento profundo de quem está na cena. Isso pede que a banda ou o artista também entrem naquele clima que tem algo especial, algo mágico. Interpretação e postura de palco também tem a ver com movimentos corporais. Esses movimentos podem ser estruturas previamente coreografadas, como as realizadas por Michael Jackson, Madonna, Anitta ou a banda OK Go, que utilizam movimentos sincronizados e que foram criados e ensaiados anteriormente. Por outro lado, movimentos corporais também podem ser uma performance livre,
onde a música é sentida e produzida pelo corpo todo, como Jimi Hendrix e Amandu Costa, ou qualquer intérprete que atue livremente de maneira expressiva. Então, estude, desenvolva consciência corporal e postura no palco. Estude, ensaie se vendo no espelho ou se veja em um vídeo gravado em tempo real. Filme, depois assista. Faça um curso sobre expressão corporal. É importante desenvolver maneiras de se soltar, de perder a inibição, de não ter vergonha de estar em cena. Lembre-se que no palco, em cena, você não precisa ser aquela mesma pessoa do dia a dia. No palco, você pode ser quem você quiser. Figurino e maquiagem. Figurino e maquiagem são dois excelentes recursos para destacar uma banda ou artista. Eles transformam o visual, criam um impacto e deixam uma apresentação muito mais interessante. O visual de uma banda ou artista pode ser decorrência de um determinado movimento ou estilo no qual eles estão inseridos. Por exemplo, o movimento punk, no caso dos Sex Pistols. O movimento hippie, representado aqui pela Janis Joplin. O movimento New Wave, que é o caso da banda Blitz. O The Cure, no movimento dark. E os headbangers, os metaleiros, aqui representados pela banda alemã Destruction. Artistas que fazem parte de movimentos como esses costumam usar no seu dia a dia roupas e visual de acordo com esses movimentos, esses estilos. Nesse caso, o figurino e o visual são decorrências de um estilo de vida que tem a ver com a música e a postura dessas bandas. Mas uma banda ou artista não precisa necessariamente fazer parte de um movimento, ter aquele estilo no dia a dia para usar um determinado visual em um show, uma apresentação. Ainda mais se tiver a ver com a ideia geral do show. Então é possível sim pegar emprestado o visual de diferentes estilos e movimentos e utilizar isso em uma determinada apresentação. Figurino engloba roupa, cabelo, acessórios como chapéu, gorro, cinto, luvas, lenços e anéis. É possível montar um figurino procurando roupas usadas em brechós, por exemplo. Também é possível usar acessórios mais exóticos, como o Educar, da banda The Fala, que usava uma tampa de privada pendurada no pescoço. Ou usar uma cabeça de touro, como a banda gaúcha Aristóteles de Ananias Júnior. Outros figurinos e visuais são criados de maneira a explorar formas, ou cores, ou diferentes materiais, como faz a banda norte-americana Devo, ou como fazem os alemães da banda Kraftwerk. Também é possível representar personagens, como os Mutantes ou Parliament Funkadelic fazem. Na Orquestra de Brinquedos, grupo do qual faço parte, usamos um figurino de soldadinhos de chumbo que tem tudo a ver com o espetáculo. Fantasias são uma ótima opção para serem usadas como figurino e podem ser alugadas em lojas de artigo de festa, por exemplo. Algumas soluções criativas e de baixo custo para figurino. Um exemplo clássico, a banda canadense Rush, que usou kimonos para representar uma civilização do futuro no disco 2112. Dois exemplos de bandas de Porto Alegre. A Bataclan FC, que usa roupas de gari em seus shows. E a banda Procura-se Quem Fez Isso, que usa um figurino com chapéu e lanterna e uma espécie de máscara que encobre o rosto e esconde o rosto. A Billy Rubina, minha antiga banda, fazia performances com figurino feito de sacos de supermercado, sacos plásticos, enrolados com fita durex, um custo praticamente zero. A maquiagem pode ser algo leve, como o contorno nos olhos que o Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, costuma usar. Dá um ar meio vampiro, meio junkie. Ou a maquiagem pode ser algo mais pesado,
como as utilizadas pelos Secos e Molhados, pelo David Bowie ou pela banda Kiss. É possível achar lápis de olho e outros itens de maquiagem com preços acessíveis em locais como farmácias, por exemplo. Iluminação e cenário. A iluminação é um elemento que ajuda a criar clima e movimento na cena. É importante que a iluminação esteja em sintonia com a música. Para isso, é necessário que o iluminador ou iluminadora conheçam o show. Algumas convenções são básicas, como diminuir a intensidade das luzes no final de uma música para ajudar a assinalar o final, ou aumentar a luz no início de uma música. Outras coisas precisam ser combinadas com a pessoa da iluminação, como por exemplo, em que partes a luz poderá piscar rapidamente, intensamente, para ajudar um clima musical mais acelerado, ou em que partes a luz precisa estar com cores mais frias e suaves, ou mesmo quais são os momentos em que cada instrumentista precisa receber um destaque da luz, né? Assim, mesmo com pouco equipamento, é possível deixar a apresentação muito mais interessante e envolvente. Passa muito pela combinação com a própria pessoa que vai realizar a iluminação. O cenário, por sua vez, é um elemento de moldura que envolve toda a cena. Ele tem uma interação especial com a iluminação que é projetada nele. É possível usar materiais que mudam de cor conforme a iluminação é projetada nele, como tecidos estendidos ou objetos pendurados como móveis ou sucata. Uma ótima opção é utilizar videoprojeções, também chamadas de video mapping. Para isso, utiliza-se um data show e um computador com software de projeção que possa ser controlado em tempo real. Com esses recursos, é possível criar um cenário projetado, inclusive com elementos em movimento, a partir de imagens e vídeos salvos no computador. Assim, é possível mapear os locais onde haverá projeção de imagens e os pontos do palco onde haverá apenas a projeção de um foco de luz branca para destacar a banda ou artista. Dessa maneira, o palco todo fica tomado com imagens projetadas, sendo em movimento ou paradas, e alguns focos direcionados aos artistas que estão ali no palco. Dessa maneira, o recurso de videoprojeção, video mapping, né, pode ao mesmo tempo substituir iluminação e cenário. Então vai ter duas coisas sendo feitas pela videoprojeção. O cenário projetado e a própria iluminação dos artistas. Vou mostrar aqui o trecho de uma apresentação que eu fiz utilizando o recurso de videoprojeção, video mapping, né, para fazer iluminação e cenário. Ao invés de utilizar equipamento de iluminação e cenário, utilizamos então videoprojeção. E aí, camarada? Pô, tô meio mal aí. Vamos tomar uma? Uma? Uma não! Várias!
pessoal, espero que as informações que eu passei aqui nesse vídeo ajudem a desenvolver e tornar os seus projetos musicais mais criativos e interessantes. Obrigado, abraços e até a próxima.